Bom dia. Estamos juntos em mais um domingo no programa Contextualizando. Aqui comigo, a assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Flávia Gomes de Barros. Flávia, obrigado pela presença. E aí, eleição no próximo domingo, dia 2 de outubro. Quais são as novidades para essa eleição em relação à eleição anterior? Bom dia a todos os telespectadores. Bom, a grande novidade desse ano, é a proibição, efetivamente, desde 2009, que a Justiça Eleitoral não permitia os celulares na cabine de votação, mas esse ano eles vão precisar ficar em um móvel que todas as seções eleitorais aqui de Alagoas vão disponibilizar para que os eleitores deixem os celulares ou as câmeras ou qualquer equipamento eletrônico antes do voto. E a outra novidade é a proibição das pessoas que tenham porte de arma, sejam eles militares de folga, se aproximarem 100 metros, até 100 metros dos locais de votação. Então, o TRE ele já orientou as forças de segurança para coibir tanto a entrada dos equipamentos eletrônicos na cabine de votação, quanto a aproximação das pessoas armadas nos locais de votação. E por que essa preocupação com o uso do celular? Porque a gente teme que as pessoas usem o celular para tirar foto do seu voto e depois prestar conta a determinados candidatos. A ação surgiu na Justiça Eleitoral, no âmbito do TSE lá em Brasília, porque no Rio de Janeiro havia denúncia que algumas milícias estavam se juntando para solicitar a foto do voto dos eleitores. Então, o TSE determinou que essa proibição fosse nacional e também para evitar o que a gente teve muito em 2018. Como esse ano a gente tem 5 candidatos, as pessoas menos instruídas tendem a errar na hora de votar a ordem de votação. Então, às vezes, elas digitam o número, esperam aparecer a foto de determinado candidato, não aparece por elas estarem votando no cargo errado. Por exemplo, ela no cargo de governador, tecla o número do presidente e não vai aparecer a foto. Então, em 2018, a gente teve algumas ocorrências, inclusive aqui em Maceió, que foram apuradas pela Polícia Federal, de eleitores filmando as urnas, dizendo que a urna estava com defeito, fazendo denúncia na imprensa. E quando a gente vai analisar, a polícia vai investigar, sempre detecta que é o eleitor votando errado por conta de ter 5 votos. E como é que justifica essa determinação da Justiça Eleitoral de que o eleitor que errar o voto será preso? É isso mesmo? Não. O eleitor que portar o celular, e que fizer qualquer tipo de confusão no local de votação ou confusão na sessão eleitoral, que se negue a entregar, primeiro, se ele se negar, ele não vai votar. Os mesários eles estão orientados a só liberar o voto na urna eletrônica após o eleitor deixar o equipamento eletrônico no móvel. Segundo, mesmo ele se recusando, não votando, se tiver algum tipo de confusão, eles podem ser presos em flagrante pelo crime eleitoral de impedir ou atrapalhar as atividades da Justiça Eleitoral no dia da eleição. E esses que forem pegos em flagrante, filmando, fotografando a urna eletrônica, eles podem ser presos por estarem quebrando o sigilo do voto. São 2 crimes eleitorais que estão aí previstos. E qual a orientação para a mesa receptora dos votos? Para o caso de o eleitor, acontece muito isso nas eleições, a gente tem acompanhado, diz que votou em determinado candidato e aparece a foto de outro. Qual é a determinação nesse caso? Então, existe um mecanismo na urna eletrônica, no terminal do mesário, que sabe qual voto o eleitor, qual cargo que está sendo digitado na urna eletrônica. As urnas modelo 2020, a gente vai utilizar mais ou menos 4.000 urnas esse ano. Atrás dela também tem um visorzinho que aparece qual cargo que está sendo votado. Por quê? No caso de um eleitor, ele está lá votando, está na cabine, o mesário não pode se aproximar. E ele diz que não está aparecendo a foto do seu candidato, o mesário pode ter acesso a essa informação na parte traseira da urna eletrônica. Então, ele vai dizer, senhor, senhora, o cargo que a senhora está votando é para governador, preste atenção, quais são os números. Por isso que o TRE está orientando que as pessoas levem a colinha por escrito, já que não pode levar no celular, não pode entrar com o celular no local de votação, tanto para facilitar, porque são muitos números,
quanto também para agilizar, porque a gente sabe que aqueles eleitores mais idosos têm certa dificuldade com a urna eletrônica e às vezes demoram bastante. Então, para agilizar o processo, a gente orienta que todo mundo leve a sua colinha. E o que é que vocês estão preparando aqui em Alagoas em termos de segurança? Por exemplo, a pessoa vai querer votar com o celular, não vai poder. Quem é que vai estabelecer esse poder de polícia? É o próprio mesário? O mesário não tem o poder de polícia, mas ele tem o poder de não liberar a votação para aquele eleitor e ele pode chamar o coordenador da sessão do local de votação que convoca os juízes eleitorais. Então, os coordenadores eles têm um contato do juiz, que já tem um contato direto também do oficial da Polícia Militar que vai coordenar aquela área. Então, é como se fosse uma cadeia de comando. O mesário fala com o coordenador do local de votação, que fala com o juiz, que já entra em contato com a polícia para efetivar ali, para dirimir aquele conflito no local. Vocês têm ideia de quantos policiais estarão à disposição da Justiça Eleitoral no dia da eleição? Aproximadamente 9.000 policiais, né, entre policiais militares, civis, federais. A gente aqui em Alagoas vai ter Força Federal só em 2 municípios, né, tropas do Exército em Pilar e Satuba, que já é um acréscimo aí na segurança. Tem também o pessoal da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, que vai auxiliar na guarda das urnas aqui em Maceió. E também o pessoal da Polícia Rodoviária Federal, que faz toda a parte de fiscalização de crimes nas estradas aqui de Alagoas. E esse pessoal que vai trabalhar com essa função de policial, como é que vai fazer para votar? Que muitas vezes não vai estar no local de votação. O TRE disponibilizou até o dia 18 de agosto para que todos os policiais que estivessem envolvidos no plano de segurança da eleição transferissem temporariamente suas sessões eleitorais para os municípios onde eles vão trabalhar. Então, o presidente Osvaldo Otávio Prachedes entrou em contato direto com todos os comandantes, superintendentes, explicando do prazo e solicitando que esse formulário de transferência fosse encaminhado até o dia 18 de agosto. E os cartórios eleitorais efetivaram essas mudanças. Então, se eles não... eles votam no primeiro turno, no segundo turno, onde eles estiverem, e automaticamente, acabou a eleição, eles voltam a ser o domicílio eleitoral normal deles. E qual a orientação, Flávia, do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Alagoas com relação à questão de boca de urna, o que é proibido e o que é permitido? Olha, no dia da eleição, o eleitor ele pode vestir a cor do seu partido, pode vestir a camisa do seu candidato, pode botar adesivo, botão, boné, carregar sua bandeira. Toda manifestação silenciosa do eleitor ela é permitida. O que não pode é agrupar 3, 4, 5 pessoas próximo aos locais de votação, que aí já caracteriza a boca de urna, né? A propaganda ela só é permitida até o sábado, tanto nas ruas quanto nas redes sociais, na internet. Então, a gente só pode no domingo, no dia da eleição, ter essa manifestação silenciosa. Não pode carro de som, não pode nenhum tipo de entrega de propaganda nas ruas. Com relação ao uso de camisa e boné? Pode estar permitido, né, com a cor do seu partido. A orientação do tribunal é que a gente repasse para o eleitor, a comunicação faça campanhas para que esses eleitores usem as cores dos seus partidos, dos seus candidatos, mas que tenham sempre o bom senso e o respeito prevalecendo, né, quando a gente encontrar com um adversário, para não ter nenhum tipo de confusão desnecessária pelo o momento de polarização política que a gente está vivendo. Então, pode ir com o seu boné, com a sua camisa, com o seu adesivo, com a sua bandeira. O que não pode, o que a gente não quer é que as pessoas entrem em confronto desnecessário no dia da eleição. E esse boné, essa camisa, pode ter o nome do candidato? Pode ter o nome do candidato. Ele não pode efetivamente ter sido financiado por determinado candidato, né? A gente sabe que as pessoas hoje vestem as camisas dos partidos, do seu candidato por conta própria. A legislação proíbe efetivamente que os candidatos forneçam aquela camisa ou aquele boné ou qualquer outro bem em troca do voto das pessoas, mas elas podem produzir, podem comprar essas camisas livremente. Estamos de volta com o programa Contextualizando e hoje quem está aqui comigo é a assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Flávia Gomes de Barros.
Uma situação, Flávia, com relação à prisão. Candidato pode ser preso, eleitor pode ser preso também? Olha, desde a última semana, o prazo, né, o que a gente chama de... os candidatos não podem ser presos. A partir da próxima semana, os eleitores também não podem. Mas isso não quer dizer que as pessoas podem cometer qualquer tipo de crime que isso vai passar impune. Nos casos de flagrantes, os crimes flagrantes, elas são sim presas, são encaminhadas para a delegacia e os inquéritos são abertos normalmente. Essa legislação ela foi efetivada para garantir que todas as pessoas tenham direito ao voto no dia da eleição. Então, tanto os candidatos quanto os eleitores, eles ficam com essa prisão sendo efetivada nos casos de flagrante. Bom, uma preocupação que tem sido uma constante na justiça eleitoral no Brasil inteiro é com relação às notícias falsas, as chamadas fake news. Na eleição atual tem acontecido muitos casos? Muitos casos novos, inclusive muitos casos velhos, o que a gente chama na comunicação de requentar a notícia falsa, né? São muitos casos que surgiram em 2018, que já foram desmentidos e que as pessoas continuam compartilhando como se fossem informações verdadeiras. Um exemplo o que eles chamam de voto parcial, que se o eleitor anular ou votar em branco e todos os candidatos, ele não vota para presidente, no caso, isso tem circulado bastante. Na última semana, a gente desmentiu um e-mail que as pessoas estavam enviando em nome do TSE para aplicar golpes, né? Tem um link lá e quando a pessoa clica, ele já entra no celular ou já entra no computador da pessoa. E também várias fakes de urna eletrônica, de hackers que entraram no sistema de totalização, que as urnas não podem ser auditadas, que são falsas. Então, esse ataque à imagem da Justiça Eleitoral e ao sistema eletrônico brasileiro de votação tem sido uma constante e foi uma preocupação da Justiça Eleitoral desde 2018. E quais são as providências que são tomadas nesses casos? A gente aqui em Alagoas tem um núcleo de combate à desinformação no TRE, que é composto pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, OAB e Sindicato dos Jornalistas. A partir do momento que a gente recepciona a notícia falsa, a gente já faz a checagem. Se realmente for um áudio ou um vídeo, a gente encaminha para a Polícia Federal para que eles comecem a investigação. Em Alagoas, a gente teve um caso que está sendo investigado de uma pessoa que enviou um áudio falando sobre o fechamento do cadastro de sua mãe, que tinha tido o cadastro cancelado automaticamente pelo tribunal e era mentira. Então, essa pessoa foi investigada, provavelmente deve estar respondendo aí por esse crime e vai pagar tanto civil quanto junto à Justiça Eleitoral por ter disseminado notícia falsa acerca do período eleitoral. Bom, pelo que você está informando, o cidadão, quando vai votar, ele pode, se quiser, só votar, por exemplo, em deputado estadual, não é isso? Exatamente. Se quiser votar só em presidente, pode votar Exatamente. só no presidente. Isso. A urna eletrônica, quando você vai digitar, ela tem a sequência da votação. Esse ano a gente vota primeiro para deputado federal, que são 4 números, depois para deputado estadual, com 5 números, senador, depois governador, né, ambos com 2 números, e para presidente, quer dizer, senador com 3, presidente e governador com 2 números. Se eu quiser votar para deputado federal, por exemplo, que é o primeiro, eu voto, confirmo, vai aparecer lá o número, os espaços para o deputado estadual. Se eu não quiser votar, ou eu voto em branco, que tem a teclinha lá, ou eu voto nulo, que é só digitar um número qualquer, que não seja número de candidato, vou lá e confirmo. Automaticamente já passa para o próximo candidato. E aí o voto nulo, óbvio, não vai ser computado, porque é um voto inválido, mas todos os outros votos, eles são computados normalmente como voto válido, de acordo com a vontade do eleitor. Então, se ele quiser anular todos os 4 primeiros votos e votar apenas para presidente, que é o último, ele pode fazer isso normalmente. Mas ele não pode votar direto para presidente? Não. Para poder chegar no voto para presidente, ele tem que passar pelos votos do deputado federal, deputado estadual, senador e governador. É uma sequência em todas as urnas eletrônicas brasileiras. A gente tem acompanhado a cada eleição as notícias sobre compra de votos, né? Tem o tal do cadastro e uma série de coisas que fazem com que o candidato compre, ou ele diretamente ou através de intermediários,
compre a consciência do eleitor, compre o voto do eleitor. O que é que tem chegado no TRE aqui de Alagoas em relação a isso? Olha, o órgão fiscalizador das eleições gerais é o Ministério Público Federal. Então, todas essas denúncias de compra de votos devem chegar primeiro ao Ministério Público para que os procuradores federais eles possam fazer a fiscalização e a investigação. Após a primeira parte de investigação, na parte de julgamento, ele chega para o TRE. Mas a gente tem notícia de várias ações, várias denúncias que já estão sendo investigadas no interior nos próximos dias. A gente já tem conhecimento também de algumas ações programadas pontualmente para algumas cidades onde está havendo muita denúncia de compra de voto, inclusive aqui em Maceió. E a Polícia Federal, em parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, estão atuando na parte investigativa a partir das denúncias que a gente recebe. Então, o Ministério Público efetiva a recepção da denúncia e encaminha para a investigação por parte da Polícia Federal e da Polícia Civil. Se o cidadão tiver conhecimento de uma situação dessa, de um caso concreto de compra de votos, ele não pode se dirigir diretamente ao TRE? Ele pode se dirigir diretamente ao seu cartório eleitoral, que vai entrar em contato com o promotor eleitoral do município. Se for aqui em Maceió, ele pode fazer a denúncia, sim, na ouvidoria, nos canais de denúncia do tribunal, até no aplicativo Pardal, que é específico para propaganda irregular, mas tem lá, no caso dos crimes eleitorais, a única diferença é que não chega para o TRE, chega direto para o Ministério Público. Mas o cidadão pode sim procurar, inclusive a Ordem dos Advogados do Brasil lançou o Observatório Eleitoral, há alguns meses, uma parceria muito importante para o TRE, porque é uma instituição isenta, não tem ligação com o Poder Judiciário e está atuando na fiscalização de todas as etapas da organização desse pleito, seja na geração das mídias, na lacração das urnas, no teste de integridade, que é o que a gente chamava de votação paralela. Então, também no Observatório Eleitoral e na sede da OAB, as pessoas podem fazer as denúncias dos crimes eleitorais, que será dado todo o prosseguimento legal cabível. Que tipo de trabalho o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas tem feito no sentido de motivar as pessoas, principalmente os mais jovens, que estão um pouco desacreditados na política, a participar do processo eleitoral, a votar, enfim? Olha, desde janeiro que Justiça Eleitoral, está muito preocupada em motivar dois segmentos da sociedade que estavam meio desmotivados, como você falou. Primeiro, eram os jovens de 16 a 18 anos para participarem pela primeira vez, fazer o alistamento eleitoral. Aqui em Alagoas, a gente fez campanhas nas redes sociais, o tribunal abriu frentes em redes sociais específicas para atingir esse público mais jovem. E o resultado foi que do público de 16 anos, a gente conseguiu um aumento de 600%, até o dia 4 de maio de alistamentos, e de 17 anos, que também vão votar pela primeira vez, aproximadamente 250% no aumento de jovens que vão votar pela primeira vez esse ano. E outra parcela do eleitorado são aqueles eleitores acima de 70 anos, que também são votos facultativos. A gente foi alvo de algumas fake news no fechamento do cadastro, dizendo que o TSE cancelaria automaticamente o título desses eleitores. E aí a gente precisou preparar uma campanha específica, e, inclusive ainda está sendo veiculada, tanto nas redes sociais, na rádio, na TV, para valorizar o eleitor maduro, que é como a gente fala, esse eleitor que representa toda a experiência, que viveu o tempo das urnas de lona, e a criação da urna eletrônica, e tem toda essa história para contar para os eleitores mais novos. Então, essas duas parcelas da população foram alvos de campanhas e ainda são por parte da Justiça Eleitoral, para que eles saiam de suas casas, votem pela primeira vez, e até aqueles que já votaram bastante, que eles continuem votando, porque a participação de todo mundo no processo é fundamental. E quais são as implicações para quem não votar? Olha, quem não votar por 3 turnos consecutivos ou não, ele pode ter automaticamente o título cancelado. Com o título cancelado, a pessoa não tira o passaporte, não toma posse em concurso público, não consegue financiamentos em bancos estaduais e federais,
Uma série de implicações também em questão de universidade, não faz matrícula. E no caso, por exemplo, os eleitores que não vão conseguir votar esse ano, eles podem fazer a justificativa se estiverem fora do seu domicílio, no próprio aplicativo e-Título, que é da Justiça Eleitoral, e no site do TRE em até 30 dias gratuitamente. No dia da eleição, a gente não tem mais os locais específicos para fazer a justificativa, como a gente tinha no aeroporto, na rodoviária, porque o e-Título ele já resolveu esse problema do eleitor que é de fora e está aqui em Alagoas. Mas ele pode procurar qualquer seção eleitoral e solicitar a cédula para justificativa, que os mesários vão ceder, ele preenche e já justifica o voto no próprio dia da eleição. Mas é importante que, se não conseguir votar, ou justifique a ausência, ou no site do tribunal, nos próximos 30 dias, tente fazer para não ficar irregular com a Justiça Eleitoral. Tem muita gente que tem questionado a segurança do voto eletrônico. Que garantia a Justiça Eleitoral oferece para dizer que o voto realmente é seguro? A primeira garantia da Justiça Eleitoral é que são 26 anos de urna eletrônica sem nenhuma fraude comprovada. Nos últimos 2 anos, a Justiça Eleitoral aprimorou sistemas, aprimorou softwares, aprimorou auditorias para que a população tenha mais acesso e possa estar mais próximo dessa transparência, né, que a gente busca dar ao sistema eletrônico de votação. Por exemplo, esse ano, pela primeira vez, os boletins de urnas, que são aqueles relatórios de votação que saem da urna eletrônica assim que acaba a eleição, que são afixados na porta da sessão eleitoral e são entregues aos fiscais dos partidos, né? Eles vão ser automaticamente disponibilizados na internet. O que é que isso quer dizer? Que as pessoas, nas suas casas, podem fazer a auditoria dos votos. Como é isso? Elas vão contar, por exemplo, quantos votos tem lá na seção A, B e C, e no final tem que ser o mesmo quantitativo de voto da totalização dos votos no final da eleição, que a gente for divulgar. Essa é uma das partes. A segunda é o teste de integridade das urnas eletrônicas, que esse ano, aqui em Alagoas, a gente vai auditar 20 urnas no teste de integridade, sendo 2 delas o teste de integridade com biometria, que o TSE decidiu na última semana, né, fazer esse teste com biometria dos eleitores nos locais de votação, mas o teste de integridade das urnas, que é o que a gente chamava de votação paralela antigamente, passou aqui em Alagoas de 3 para 20 urnas e vai envolver um universo de quase 120 servidores públicos concursados do Judiciário, do Sistema de Justiça. Isso é Ministério Público, Tribunal do Trabalho, TJ, para participar dessa auditoria. E o teste de integridade é a filmagem, né, dos votos em cédula que são preenchidos antes do dia da eleição. E aí, quando as pessoas do teste vão digitar na urna eletrônica, esse voto é filmado. Já tem 20 anos de teste de integridade e nunca teve uma fraude comprovada. E a novidade também é que vai ser tudo transmitido ao vivo pelo YouTube do TRE de Alagoas. Bom, agora nas considerações finais, deixa uma mensagem para o eleitor. Olha, a preocupação da Justiça Eleitoral é garantir o voto seguro dos eleitores e também a segurança no dia da eleição de mesários, juízes, servidores, todo mundo, né, candidatos, todo mundo que vai se envolver no próximo pleito do dia 2 de outubro. Então, que todo mundo possa exercitar o respeito, né? O seu limite acaba quando começa o limite do outro e que a gente possa votar consciente, utilizando todas as ferramentas disponíveis para fazer as escolhas melhores para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. Ok. Acabamos de entrevistar Flávia Gomes de Barros, assessora de comunicação do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Um ótimo final de semana para todos.